Eles sabiam a tabuada na cor. E hoje, na mesma idade que eles sabiam de cor, os jovens não sabem, por causa da calculadora, né, do telefone celular que tem a calculadora. Então, assim, é um atalho. A inteligência é a mesma, as informações estão ali, mas as pessoas acabam pegando atalhos, né? Então, assim, naquela época se construíam as pirâmides, hoje não se pode construir. Sim, né? Se fazem coisas até maiores, talvez, monstruosas, né? Mas existem formas de lidar com o mesmo conhecimento, né? É verdade. Né? Roxo, só lembrando de responder a pessoa que perguntou aqui sobre os sinais do Mashiach, né, do nascimento do Mashiach. Ah, ok. É. Foi quem que perguntou? Acho que foi a Tatiana. Tatiana, né? Isso. Muito bem, nós estávamos falando sobre as Mazalot, né? Sobre os sinais dos astros. Então, como eu falei aqui, as constelações elas foram feitas para isso, para sinais, para estabelecer dias, anos, períodos. Nós falamos Moadim, dias determinados. Então, chamado Mazalot, existe esse termo, ou constelatio, tanto faz, é um termo mais moderno, mas elas foram feitas para nos anunciar, para nos mostrar coisas determinadas e tempos, como eu falei aqui, mostrando equinócios, solstícios, períodos dos anos, a rotação, as estações do ano, mas também expressam coisas espirituais. Por quê? Porque as festas que têm cunho espiritual, que nos envolve numa atmosfera espiritual, estarão ligadas a os tempos e as estações, ok? Então, olhando para o nascimento de Yeshua, que foi lá a tríplice conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixe, segundo a astronomia aí, dados. Então, o Eterno mostrou um sinal, né? Se dois astros muito importantes para o povo judeu, no caso aí o Júpiter e o Saturno, tem os seus nomes respectivos aí, Júpiter Tzedek, o justo, e Saturno Shabbatai, o descanso de Shabbat. Então assim, o justo trazendo o Shabbat na constelação de Peixe. Então assim, são várias coisas significativas para o pensamento judaico, principalmente naquela época. Então aí não tem nada numa questão mística, esotérica, de influência na vida de Yeshua ou do povo de Israel. Não, está marcando o tempo e o que cada planeta significa para o povo judeu. Neste caso em específico, vai mostrar para esses sábios daquele contexto, que é chamado de magos, né? Mas para aqueles sábios estudiosos da Torá, que realmente o justo trazendo o Shabat é o nascimento do Mashiach, dados calculados naquele período, em cima da profecia de Bilam, né? Uma estrela procederá de Jacó e um cetro de Israel, e também em cima da contagem das semanas do profeta Daniel. Então você tem uma data aproximada, os cálculos, a armação das constelações, Mazalot. Então você tem toda uma coisa propícia para ser verdadeiro o nascimento do Mashiach. Então, em relação à pergunta dela, todos os eventos espirituais que ocorreram na Bíblia, Torá, profetas e escritos, também até na própria Brit Hadashah, tiveram eventos astronômicos expressando também eventos espirituais. Vamos falar que Yehoshua, Josué, orou para que o sol parasse em Gibeon e a lua em Ayalon. Estamos falando de astros, e pararam, né? Ou seja, o sol e a lua. Yosef teve sonhos relativos às Mazalotes, às constelações, às estrelas, o sol e a lua. Então você vai começar a ver, desde o passado, a Hashem compara a semente de Abraão com as estrelas do céu, com Mazalot. Então assim, por isso cada tribo também tem uma certa relação com as Mazalot. Isso é apenas comparativo, tá? Não que haja influência nisso, até porque nós falamos aqui, conforme a própria tradição diz, que não há influência dos astros sobre Israel, né? Então é nesse aspecto, né, que a gente aborda, não um aspecto totalmente místico em que ali houve coisas místicas em torno do nascimento do Mashiach Yeshua. Ok? Bom, voltando a Parashá Bo,
capítulo 12, verso 2. Falamos do calendário, isso. Então, isso, agora vamos ao 3, né? Falamos do calendário, o início dele sendo no mês de Nissan, né? No caso Abib, que era o termo antigo. Verso 3: falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para a sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Tem uma Torá com as letras hebraicas, por favor. Muito bem, aqui é o ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma expressão muito significativa, até muito comentada também. Nós estamos aqui no capítulo 12, verso 3. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um. Muito bem. Aqui no verso 3 em hebraico diz assim: Dabru el kol adat Israel lemor. Digam a toda a congregação de Israel dizendo: Be'asor lachodesh hazeh vaikihu lahem, no 10º dia deste mês tomarão para si Ishse, um homem, um cordeiro, levei avot, pela casa dos seus pais, se labait, um cordeiro por casa. Interessante aqui a ordem na qual está escrita: cada homem pegue um cordeiro, certo? Não é assim que está escrito aí? Um carneiro, cada homem pegue um carneiro. Só que se nós teríamos que ter uma outra palavrinha aqui para poder soar desta forma. Ok? Literalmente estou dizendo. Então ele teria que escrever assim: Kol ish se. Cada homem um cordeiro. Tem que ter um kol ish. Kol. Porque kol quer dizer todo ou cada. Todo, toda, todos, todas, tudo ou cada. Certo? Então, kol ish estaria ali mostrando cada homem. Mas aqui não tem o kol. Então, quando nós olhamos para o escrito assim, vai que hulahem, e pegue para si, ish, se, as duas palavras estão indefinidas, não há artigo definido ali, portanto, um homem, um cordeiro, não dá a ideia de cada homem, embora seja traduzido assim, mas o que nós temos no texto, parece que implícito ali, que se nós fôssemos ler literalmente, seria: peguem para si um homem cordeiro. Compreendeu? Lógico que não vai ser traduzido assim. Então, assim, homem cordeiro não tem sentido isso, tem? Não tem sentido aqui. Mas futuramente vai ter. O próprio cordeiro que oferta. Perfeitamente, é uma substituição. Perfeito. Já pagou a dívida aqui. Muito bom. Oi? É para repetir? Então, é como se cada ofertante, se tivesse ali
se identificando com o cordeiro que foi oferecido, ou com o cabrito. Ou seja, é como se ele pagasse a dívida. No caso, ele tem um substituto, que é o cordeiro ou carneiro. Então, uma vez que aquele carneiro, aquele cordeiro representa ele, morto, o sangue está no umbral, quando o malar passou, ele disse, não, aqui a dívida já foi paga, aqui já teve morte. Entendeu? Então, não precisa mais ter morte de primogênito, porque já houve uma dívida paga. Enquanto que dos egípcios não teve dívida nenhuma paga. Uhum. Entenderam todo mundo isso? Comentário aqui? E Não é isso? quando fala homem e cordeiro, agora faz mais sentido, porque se o primogênito homem morreria, e um cordeiro morreu, e o sangue ficou no umbral, então o homem, representado pelo cordeiro morto, já tem um homem. Isso, já tem uma relação aí. Faz todo Isso. sentido, É, foi principalmente os homens. É. Isso. Um cordeiro por casa. Perfeito. Embora, lógico, que quem está oferecendo é o chefe da casa. Compreenderam, né? Isso, sempre o primogênito. Chama a outra para compartilhar. Então, aí é um cordeiro pelas duas famílias. Né? Compartilhando. As duas famílias estão na mesma casa. Na mesma casa. Todas estão salvas no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. O anjo, né, pula, quer dizer... Salta isso? Isso? Mas o bonito é que a Torá fala que o Eterno saltou na frente. E o anjo depois pulou porque o Eterno saltou na frente. Perfeito. É, o Eterno passa primeiro e não deixa ele entrar. É isso aí. O anjo vai à frente e salta. Junto. É isso aí. Fiscalizando para ele não errar. Isso aí. Perfeito. Uhum. Muito bem, veja, o povo comeu o cordeiro, né, assado, e as ervas amargas e o pão, matzá. Isso eles tinham que comer esse cordeiro até a meia-noite, certo? Até a meia-noite. Por quê? Porque meia-noite é que Hashem desceu ao Egito com o destruidor. Então, assim, não podia estar comendo à meia-noite. Compreenderam, né? Sim. Então, tinha um limite para que eles comessem esse sacrifício, para que eles fizessem, preparassem essa expiação. Certo? Muito bom. Então, só para ficar registrado, que aí na Torá, né, o Ish-Se, o homem cordeiro, nos traz também esse vislumbre do futuro, né? Isso, está escrito aqui, não tem como tirar. E lembramos das palavras de Yohanan HaKohen, o João Batista, lá no Yarden, no Rio Jordão, dizendo, eis o cordeiro de Hashem que tira o pecado do mundo. Assim, que cordeiro? É um homem que está andando. É, um homem cordeiro, né? Lembrando das palavras da Torá. Diga. Do C, Isé, da 66, 666? 666? Ah, 616. Agora ficou meio feio, né? 666, aí o cara... A Torá, a palavra. Baruch Hashem. Isso é digno de nota, hein? Anote. Proxa, essa frase, tirar o pecado do mundo, dá a entender que vai tirar do planeta o pecado e vai ter a era messiânica, né? Que vai acontecer na era messiânica. O termo hebraico é Nosé Hatata Olam. Nosé é levantar. Viu? Ó, Nosé. Tirou. Ele levantou. É isso aí. Tirou do mundo. Ele levantou. Ele tirou daqui Nosé. Certo? Ergueu. Não poderia ser tirar o mundanismo dos descendentes de Abraão que se afastaram da Torá. O pecado do mundo. Ele está falando do pecado do mundo. O mundo inteiro. Judeus e não judeus. Todos. Indiscriminadamente. Não só a semente de Abraão física, né? Mas todos os povos. Através dele, né? Através do Mashiach. Fazendo essa reunião, essa congregação de povos vindo em direção a Hashem, né? E encontrando essa redenção.
Bom, continuando. Verso 5. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a assembleia da comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar a parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior à entrada da casa em que o comerem. Nessa noite eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com matzá e maror, né? Matzá, pão sem fermento, e maror, erva amarga. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos. Aqui ficou muito ruim para quem interpreta o Gid Hanashé, né? Para quem interpreta o tendão encolhido, que não se come as partes traseiras dos animais. Muito bem. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queime-no por completo. Muito bem. Não pode sobrar nada para o outro dia. Se sobrar, tem que queimar tudo. Eis como vocês devem comê-lo: com os cintos apertados, os sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Pessah, traduzido como Páscoa, de Adonai. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra, e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei por sobre. Aí o verbo hebraico passar, vocês, né? Ou seja, saltarei, passarei, vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. Então, o que nós vamos tendo aqui, esse cordeiro tinha que ser sem defeito, né? Para servir para essa expiação, não podia ter defeito. Ele tinha que ser comido plenamente, todo assado no fogo, e isso até a meia-noite. Não podia sobrar nada, e se sobrasse, tinha que queimar por completo, porque meia-noite o Eterno desceria para fiscalizar ali o anjo destruidor, não deixando que eles entrassem, porque ele iria ferir todos os primogênitos dos homens da terra do Egito e dos animais. E essa frase que para mim é muito forte: e executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Então assim, o Eterno ele faz questão de estar presente. Lembra? Vem ao faraó. Agora ele vem de novo, vem pessoalmente para fiscalizar o destruidor. Nas casas em que tem um sangue, você salta. Ali não, ali entra, ali não, lá entra. E porque ele vem zelar pela aliança e a sua palavra. Muito bom. Sim, não pode haver erro, mesmo de um malar, porque o Eterno, a sua palavra não cai por terra, a sua palavra não é invalidada. O que ele disse, ele vai cumprir. Então ele prometeu: a minha aliança é essa. Aqui você tem responsabilidade de ambas as partes nessa aliança. Qual é a aliança? Vocês devem comer um carneiro, um cabrito, né, um cordeiro, sem defeito, separado desde o dia 10, no 14º dia, no pôr do sol, vocês vão imolar ele, vão comer ele todo. Essa é a exigência, a condição: com pães sem fermento, ervas amargas, arrumados, com cinto, com cajado, com sandália nos pés, mala pronta. Quem fez isso, quem cumpriu isso, está dentro da aliança, está dentro da obediência. O sangue nos umbrais da casa, isso aí. Então assim, comentários: houveram muitos egípcios que fizeram isso, não comeram o cordeiro, mas foram para a casa dos israelitas, certo? E o Eterno considerou esse escape, esses refúgios,
como casa realmente de refúgio. Ora, diga bem, Miklat. Né? Como casas que foram refúgio para aqueles que buscaram, porque temeram o Deus de Israel. Não só os egípcios, mas todas as outras nações que saíram com o povo de Israel do Egito, as 70 nações lá no Egito. Prosélitos foram aos olhos do Eterno. Perfeitamente, perfeito. Que é como se disse, quem tem sede de liberdade, venha. Né? Quem tem sede de liberdade, venha. Então o Eterno ali, ele não faz acepção de pessoas. A única exigência é que nós vamos ver que aquele que é incircunciso não poderia comer do cordeiro. Do cordeiro. Mas estava dentro da casa dos israelitas. Tinha pão e ervas amargas. Mas cordeiro não podia. Perfeito, perfeito. Perfeitamente. A casa, o negócio era Ló. Isso aí. E os anjos. Muito bom. Então, assim, é a prioridade do Eterno. Então, essa aliança baseada na condição. Então, já que eles obedeceram, então agora eu vou cumprir também. Eles cumpriram a exigência, agora eu vou cumprir. Qual é agora o zelo do Eterno? Não permitir que até mesmo o destruidor erre. Se é que isso é a possibilidade, né? De Deus dar uma ordem para executar um juízo e o malar ali responsável do juízo possa errar. Mas mesmo para que não paire nenhum tipo de dúvida, o Eterno está presente para dizer e fiscalizar que nada pode dar errado. Então o Eterno estava presente na hora da libertação, na hora do juízo e na hora da libertação do povo de Israel. O Eterno estava presente lá. Entenderam isso? Sangue nos umbrais, destruidor presente, o Eterno estava presente lá, na hora da libertação. Muito bem. Continuando, verso 14. Este será um dia para vocês se lembrarem e o celebrarem como uma festa a Adonai. De geração em geração devem celebrá-lo como um regulamento perpétuo. Durante 7 dias vocês devem comer matzá, ou seja, pão sem fermento. No primeiro dia, removam o fermento de suas casas, pois quem comer hametz, ou seja, coisa fermentada, desde o primeiro até o 7º dia, deverá ser eliminado de Israel. Então veja só, conseguiram entender a condição? Vocês devem eliminar o fermento, porque se vocês não eliminarem o fermento, quem vai ser eliminado é você. Mas não é o que está escrito? Então assim, a condição da aliança é essa. 7 dias vocês vão comemorar, mas no primeiro dia até o 7º vocês não podem comer fermento. Por quê? Vocês devem eliminar esse fermento das habitações de vocês. Porque se vocês não fizerem isso e comerem hametz, né? Ou seja, o fermento, nesses dias, quem será eliminado serão vocês. Sim, lógico, no Pesach a gente fala muito sobre isso. O que significa esse fermento? Fermento aqui, o hametz, vai simbolizar tudo aquilo que altera a massa que vem do Egito, né? Ou seja, o fermento do Egito, que não poderia sair com os filhos de Israel, aquilo que altera a massa. Os filhos de Israel tinham que sair, os filhos de Israel, os hebreus, sem alteração, sem fermento. Isso tinha que estar bem assim, impresso neles, para eles lembrarem sempre, embora a gente sabe que saiu fermentos. Estava por fora tudo cumprido direitinho, mas por dentro tinha muita gente já ruim, que levou esse fermento do Egito. E que no meio do caminho ficou essas frases, né? As cebolas, os pepinos, vamos voltar, nos trouxe para morrer aqui, melhor lá. Então, isso aí era aquele fermento do Egito que não saiu de dentro, embora ali fisicamente estava. Mas o que o Eterno está querendo dizer é isso. Esse fermento não pode estar junto no período dessa aliança, entende? Bom, continuando. Verso 16. No primeiro e no 7º dias, vocês deverão realizar uma assembleia particular para Deus.
Durante esses dias não se deve realizar nenhum tipo de serviço, excesso necessário para a preparação do alimento. Vocês podem fazer apenas isto. Vocês devem guardar a festa de Matzá, festa dos pães ázimos, pois nesse mesmo dia eu trouxe suas divisões da terra do Egito. Portanto, devem guardar esse dia de geração em geração como regulamento perpétuo. Do entardecer do 14º dia do primeiro mês até o entardecer do 21º dia, vocês devem comer matzá, pão sem fermento. Nesses 7 dias não se deve encontrar nenhum fermento em suas casas. Quem comer qualquer alimento com hametz deve ser eliminado da comunidade de Israel. Não importa se a pessoa for estrangeira ou natural da terra. Não comam nada que contenha hametz. Onde quer que vivam, comam matzá. Brasil, Rio de Janeiro, São Gonçalo, China, né? Nas ilhas Falklands, e assim vai. Paulo de Freitas. Aonde for, deve obedecer o mandamento. E é só para o judeu? Não, para o estrangeiro também. O prosélito, aquele que não é judeu, que está se aproximando do Eterno, deve cumprir esta festa. É uma aliança do Eterno com aquele que, pelo menos, quer ser parte do povo de Israel, mesmo não sendo judeu. Então deve obedecer os dias das festas do ázimo, ou seja, dos pães sem fermento. Hag HaMatzot. Muito bem. Então Moshe chamou todos os líderes de Israel e disse: selecionem e separem cordeiros para suas famílias e matem o cordeiro de Pêssar. Peguem um ramo de folhas de sopo, mergulhem no sangue que está na bacia e espalhem-no nos 2 umbrais da porta e na viga superior. Então nenhum de vocês deverá sair da porta de sua casa até amanhã, pois Adonai passará para matar os egípcios. No entanto, quando ele vir o sangue na viga superior e nos 2 umbrais, Adonai passará diante da porta e não permitirá que o executor entre em suas casas e mate vocês. Guardem isso como lei, vocês e seus descendentes para sempre. Quando chegarem à terra que Adonai dará a vocês como ele prometeu, devem celebrar esta cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, digam: este é o sacrifício de Pêssar, Corban Pêssar, de Adonai. Pois Adonai passou pelas casas do povo de Israel no Egito, quando ele matou os egípcios, mas poupou nossas casas. O povo de Israel curvou a cabeça e adorou. Então o povo de Israel foi e realizou o que Adonai ordenara a Moshe e a Aharon. Isso é o que fizeram. Então aqui o povo aceitou a aliança. O povo encurvou a cabeça, se submeteu e ainda adorou a Deus, que deu o regulamento, né? Mostrando que estavam de acordo com as palavras do Eterno e que cumpririam ela. Então é justamente o que a gente está falando assim: você vai cumprir a parte do acordo, eu vou cumprir com a outra, né? Você vai obedecer essa parte, eu vou obedecer a outra, eu vou cumprir a outra. Verso 29: à meia-noite Adonai matou os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó que se assenta no trono até o primogênito do prisioneiro que jaz na prisão, e todos os primogênitos do gado. À noite o faraó levantou-se, bem como todos os seus servos e todos os egípcios, e houve uma lamentação horrenda no Egito, pois não havia uma única casa em que não houvesse um morto. Ele chamou Moshe e Aharon à noite e disse: levantem-se e deixem meu povo, vocês e o povo de Israel, e vão, sirvam a Adonai como disseram, levem seus rebanhos, seu gado como disseram, e saiam daqui. Todavia abençoe-me. Ainda no finalzinho ele ainda pede uma bênção. Os egípcios apressaram-se para mandar embora o povo de sua terra, pois eles disseram: de outro modo todos nós morreremos também. O povo pegou a massa antes de sua fermentação e embrulhou as amassadeiras com suas roupas, pondo-as sobre os ombros. O povo de Israel fez o que Moshe disse. Eles pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. E Adonai fez os egípcios tão bem dispostos para com o povo que eles lhe deram tudo o que pediam. Desse modo eles despojaram os egípcios, como o Eterno falou a Abraão 430 anos atrás.
né? Que a geração sairia de lá rica, mais rica do que quando entrou. Isso. E com juros, né? Com juros. Vamos lá, é justo a gente mencionar o comentário. Vai lá o comentário. O mais pobre. O mais pobre saiu com 58 burros carregados de ouro e prata. O mais pobre. Você imagina. Bom, verso 37. O povo de Israel viajou de Ramsés a Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar os filhos. Uma multidão misturada às 70 nações, da qual a gente sempre menciona, também subiu com eles, bem como animais em grande número, rebanhos e gado. Eles assaram porções de matzá, de massa trazida do Egito, pois não estava fermentada, pois foram expulsos do Egito sem tempo para preparar suprimentos para si. O povo de Israel viveu no Egito durante 430 anos. Aí aqui a gente volta à perguntinha que eu fiz. 430 anos? Se nós já mencionamos atrás que os 430 anos foi desde Moshe, né? E aí assim, se você fizer a conta, e por isso, desculpe, desde calma, desde Bereshit 15, quando Hashem fala com Abraham no pacto Brit Ben Habetarim, capítulo 15 de Bereshit, sim, no mesmo ano nasceu Yitzhak, por isso é associado a Yitzhak, desde Yitzhak até a saída foram 430 anos, porque a gente fala de Abraham porque foi no mesmo ano que Hashem fez esse pacto com ele, né? Isso, o pacto das partes, né? Ben Habetarim, lá onde Hashem passa e o fogo, né? No meio. Então, na realidade, se você for contar, você não vai achar 430 anos da permanência dos filhos de Israel no Egito nunca. Então, é só para vocês entenderem, é de lá, de Abraham, de Yitzhak, até aqui vai dar 430. E eu dei a folhinha na semana passada com a contagem das datas hebraicas, vocês viram aí, né? Mas por que o Moshe fala então que o povo viveu 430 anos no Egito? Então, por quê? Hã? Não, estou falando que aqui está escrito que o povo ficou no Egito durante 430 anos. No Egito. E aí? Como é que resolve o problema? Como é que é no original? Calcula. Capítulo 12, verso 40. 41. Vamos lá, 41, ao fim de 430 anos, nesse mesmo dia que saíram todos a... Tanto no 40 quanto no 41. 40 e 41, né? E a permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. Deixa eu ver aqui. O Moshab ben Israel asher yeshevu b'Mitzrayim shlosha shana ve'arba meot shana. Está escrito. Oi? Não, eu já sei o que o Rashi vai dizer. Ele vai falar a mesma coisa. Aí, só que a pergunta dele é a seguinte. Olha, a pergunta do Jonatas é a seguinte. Por que Moisés escreveu então 430 anos no Egito? Que eles permaneceram 430 anos no Egito. Sim? Pergunta? Cadê uma sugestão? Diga, Vanessa, fale a sua sugestão. Deixa eu ficar quietinho, deixa eu pensar. Ela quer uma sugestão. Então, nós não vamos responder. Sabe por quê? Porque os rabinos não respondem. Então eu vou até onde eu vou, onde eu posso. Certo?
Então, quando a gente chegar na ressurreição, a gente pergunta, Moshe, por que você escreveu que eles ficaram 430 anos lá? Diga. Eu ouvi o Rabino dizer que depois da morte de Matusalém veio o dilúvio. Então foram 10 gerações e o Eterno, depois da morte de Matusalém, é que ele enviou o dilúvio, depois da morte desse homem, né? Dando a entender que ele foi um homem justo. Sim. E também disse que durante o povo estava no Egito, enquanto Levi se dedicou ao estudo da Torá, não houve escravidão. Sim, só começa a escravidão na morte de Levi. Levi morreu, o povo começou a escravidão. começou a ser escravo. Só que é isso aí, se você retrocede o tempo, a chegada dele aos filhos, olha só, a chegada dele ao Egito, isso aí já é fato, isso aí a gente viu na semana passada. 430 anos não vai dar dos filhos de Israel do Egito nunca. Não tem condição disso, porque nós vimos que o início do livro de Shemot, de Êxodo, vai falar logo no início, depois ali da escravidão, que Moshe vai nascer, certo? Só que o relato do nascimento de Moshe já é no fim da escravidão. Você vai lá 40 mais 80, está no fim. Desconta 80 anos aí de 430. Você não vai conseguir achar, Joquebed teria que estar com 300 e alguma coisa, 200 e alguma coisa de anos para ter tido o Moshe. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Então, isso, 320, né, por aí, 320 anos tendo Moshe, você não vai encontrar isso nunca. Então, assim, da mesma forma, o cálculo, se você retrocede o cálculo nas genealogias, você vai encontrar que 430 da saída, retrocedendo, vai dar em Abraham, no capítulo 15 ali, dos anos de vida de cada um. Assim você vai achar os anos. Isso aí é fato. Isso aí é indiscutível. Porque esta afirmação aqui, ela não vai encaixar na história nunca, no cálculo nunca. Agora a pergunta do Jonas foi, por que Moshe escreveu 430? Então, aí a gente para aqui, não dá, entendeu? Se enquanto Levi estudou a Torá, o povo não foi escravo, se tornou escravo depois que Levi morreu, me lembrei desse salmo aqui, ó, Salmo 119, 44 e 45. Assim observarei de contínuo a sua lei para sempre e eternamente, assim andarei em liberdade porque tenho buscado seus preceitos. Certo? De Levi, quem tem a folhinha da semana passada aí? Você está com o macho de Shemot aí? É meu ou é seu? É meu? É seu? Não vai ter. Alguém tem a folhinha da semana passada? Jonathan, não, lê aí você mesmo. A data que Levi morre, tem uma linhazinha da data que Levi morre até o final da escravidão. 2332. Não, na linha embaixo assim, ó, que liga uma a outra. Qual é o tempo que falta então para 116. Da morte de Levi até o fim do cativeiro foram 116? Até a saída do Egito. Até a saída. Então quanto foi o tempo de cativeiro? De escravidão, não de permanência no Egito. Perfeito? É de escravidão. Então, de amarga escravidão foram 116. É isso que está aí? Perfeito. Então, só para a gente marcar. Quando Levi morreu, eles não eram escravos ainda. Começa ali, no ano que Levi morre. Entendeu? Israel viveu no Egito durante 430 anos. Não está dizendo que ele foi escravo durante esse tempo, esses anos. Mas aí você, de qualquer forma, você não vai achar 430 no Egito, porque 430 vai voltar até Abraham. Falta quanto? Qual o tempo que falta para completar os 430? Tem que fazer a conta aí. Manda o papel para mim, pega o papel com o Jonatas aí. Pega. Faz a conta aí, gente. Não queria dar um texto quando 200. Então, do pacto. 314. Sim, o comentário. Escute, olha só, o comentário é justamente esse, porque Hashem diz assim: saiba, porém, que a sua descendência será peregrina em terra estrangeira.
e será escravizado. Sim, será escravizado durante 400 anos. Mas diga. No 40, aqui diz o seguinte, que os filhos de Israel no Egito. No 41 fala terra do Egito. Existe uma diferença de estar no Egito para terra do Egito. Terra é uma condição de saída, terminou naquele momento. No Egito pode gerar uma condição de não ter a terra prometida, peregrino pós-escravo. A isso a gente entrou no campo da conotação, da interpretação, que não se descarta, lógico que não. É até muito profunda a ideia de estar no Egito, porque não está, ou seja, qualquer país seria um Egito fora da terra de Israel, né? No sentido mais isso. Então, mas assim, a literalidade do texto mostra Egito, nação, porque o próprio relato está dizendo, está querendo datar, na sequência da nossa leitura aqui, ele está datando, está falando, o povo viveu no Egito, depois o povo no 40 e no 41. Então, assim, conotação espiritual, sem dúvida, excelente. Mas, como o Daniel estava mencionando aqui, quais são os comentários? A partir do momento que Hashem falou com Abraham, lá no capítulo 15 de Bereshit, de Gênesis, até a saída dos filhos de Israel, por quê? E por que isso é considerado cativeiro, considerado terras de aflição? Porque eles foram peregrinos o tempo todo na terra dos outros. Mesmo em Canaã, vivia na terra dos cananeus, dos jebuseus, dos reteus. Compreende? Perfeito. Esse segundo. O primeiro era semita. Ainda não conheci o Eterno pelo seu nome. Perfeito, perfeito. A plenitude do nome do Eterno. Então, assim, cada terra onde passaram, isso tudo é considerado um certo cativeiro. Por isso, 430 anos de cativeiro, mas não cativeiro no Egito. O Egito foi o fim do cativeiro. O Egito foi o último lugar onde eles foram escravos, e ali escravos mesmo. Né? Antes passaram aflição de peregrinação, seriam como escravos, mas escravos livres, né? Você não tem a tua casa, você tem que sair daqui, tem que ir para lá, de lá tem que ir para lá, e assim vai. Mas o Egito foi o que foi realmente escravidão literal, e foi o fim da escravidão. Então, se você conta de Abraham até lá, você vai ver realmente, foram 430 anos de aflições em terras estrangeiras. Mas a nossa discussão está dentro dessa literalidade de data e de tempo. Mas tem alguma possibilidade de estar escrito, ao invés de no Egito, com o Egito? É possível essa tradução? Porque com o Egito, de fato, Abraham viveu com os... Se você somar o tempo que Abraham viveu com os egípcios, você vai ter os 430. Não, perfeito. É isso daí. Abraham foi ao Egito também. Não, então, Vai comer. Mas isso. Você tem possibilidade dessa possível tradução de, ao invés de ser no Egito, com o Egito, junto pode ser traduzido como com. Be Mitzrayim, não Ba Mitzrayim. Ba Mitzrayim é literalmente no. Be Mitzrayim é em Egito, né? Ou seja, com o Egito. Não, junto não. Pode ser em compor. Em Egito, com o Egito, pelo Egito. Entendeu? Ou seja, abaixo do Egito. Aham. Ok, então vamos talmudear e nós vamos chegar à mesma conclusão dos outros que não quiseram discutir, né? Deixa a Moshe quieto. Fala, Vanessa, estão apontando para você e... Não, é que a sugestão A minha conclusão certa. estava certa o que eu tinha falado. Era isso que Ela queria falar, mas estava na dúvida, para não errar. Ah, E aí, ok. depois de tudo esclarecido, ela viu que ela estava correta. Ok, muito bom. Então vamos continuar. Chegamos à mesma conclusão dos sábios, não comentar esse ponto.
Mas, Luz, uma coisa que a gente consegue entender com facilidade é que só depois da saída do Egito, que o Egito se tornou mais pobre que os hebreus. Não, isso aí sem dúvida. O Egito ficou na maior miséria depois que Israel saiu. Sabe o que é miséria? Só depois que o povo hebreu se tornou mais rico que eles. Sim, na saída dos filhos de Israel do Egito já foi a miséria dos egípcios. A miséria. Chegou a ter um ápice onde o povo hebreu era o mais rico da terra, mais próspero. Período de Salomão. Desse modo eles despojaram os egípcios. Isso. Olha só, isso aí a gente deixa para outra. Na época de Salomão, senão a gente está adiantando as paraxiotas. Na época de Salomão, falar de hebreu era falar de rico, próspero, eles que têm, a gente tem que ir lá, isso. Servos dele. Na época de Salomão. Isso. Súditos do rei Salomão. Súditos do reino de Israel. Não, esse som é legal, é um som de discussões, santas discussões. Mas voltemos. Barulho de Torá. É melhor do que o som da mosca. Onde se conclui que Moshe está certo, porque vai contando de lá próprio Moshe, Abraão, Jacó, José, todo mundo esteve lá, foi lá dentro, no Egito. Ok. Então vai contando de lá, o Moshe está certíssimo. Não há que questionar o Moshe. 430 anos mesmo, porque dali depois já é outra colocação. O único que não foi ao Egito foi Isaac, tá, gente? Não diga que Isaac foi ao Egito. E depois desse tempo foi dito que eles nunca mais iam precisar ir lá. Isso aí. Mas aquele episódio de Isaac e Rebeca Sim. não foi no Egito? Surgem muitas ideias porque não pode discutir. Foi. Se pudesse. Aquele episódio de Isaac e Rebeca, quando o faraó olha pela janela, não era faraó, não? Como é que é? Aquele episódio de Isaac... É Abimeleque, rei dos filisteus. Isaac peregrinou. O que acontece? Isaac ia para o Egito. Só que o Eterno disse: não saia da terra de Canaã. Peregrina nela, mas não saia da terra. E Isaac obedeceu. Ele olhou, não posso descer ao Egito, vou para onde? Para a terra dos filisteus. Aí ele vai para o reino de Abimeleque. Isso. Aí Abimeleque vai querer se deitar com Rebeca. É a mesma história que acontece com Abraão, mas só que na terra dos filisteus, não no Egito, entendeu? Porque descer ao Egito é ter que atravessar o Nilo. Entende? Você sai do território que foi dado a Abraão. Até o Daniel leu aqui. Do Nilo até o rio Eufrates. O Nilo está aqui. Até o rio Eufrates aqui, tudo foi dado a Abraão. Mas do Nilo para lá é do Egito. Então entrar no Egito é entrar numa outra terra estrangeira. E Isaac não podia sair de Canaã. Como oferta perfeita, ele não podia sair do território de Canaã. Então o Eterno disse: não sai daqui, peregrina nessa terra e eu vou te abençoar. E ele obedeceu. Depois da saída dos filhos de Israel, o Eterno proíbe voltar ao Egito e morar. Como é que é? Falando fazendo um paralelo entre Isaac e Yeshua, de não ter aonde reclinar a cabeça, só peregrinar. Feito. Saída dos filhos de Israel do Egito. Ok, vamos voltar. Beceder. Verso 42. Essa foi a noite que Adonai manteve vigília para tirá-los da terra do Egito. E essa mesma noite deve permanecer como a noite em que Adonai manteve a vigília por todo o povo de Israel em todas as suas gerações. Adonai disse a Moshe e a Aarão: este é o regulamento acerca do cordeiro de Pêssar. Nenhum estrangeiro deve comê-lo. No entanto, se alguém possui um escravo comprado com dinheiro, quando vocês o circuncidarem, ele poderá comer. Nenhum viajante, nenhum servo contratado poderão comê-lo. Ele deve ser comido em uma casa. Vocês não devem levar nenhuma parte da carne para o lado de fora da casa. E não quebrem nenhum de seus ossos. Toda a comunidade de Israel deve guardar, ou não quebre nenhum dos seus ossos. Lembraram, né? Não quebrem nenhum dos seus ossos.
O guarda de Israel. Muito bom. Muito bom, muito bom. O Eterno não tosqueneja, cantamos aqui, né? E também não dorme, o guardião de Israel, para não deixar o destruidor entrar. Muito bom. Voltando ao verso 47. Toda a comunidade de Israel deve guardar este regulamento. Se um estrangeiro que tiver com vocês desejar guardar a festa de Pêssar de Adonai, todos os seus homens deverão circuncidar-se. Assim poderá tomar parte e guardá-la. Ele será considerado um natural da terra. No entanto, nenhum incircunciso deve comê-lo. O mesmo ensino aplica-se de maneira idêntica ao natural e ao estrangeiro que vive entre vocês. Todo o povo de Israel fez o que Adonai ordenara a Moshe e a Arão. No mesmo dia, Adonai trouxe o povo de Israel da terra do Egito segundo suas divisões. Adonai disse a Moshe: separe para mim todos os primogênitos, todo que sai em primeiro lugar do ventre, dentre o povo de Israel e dentre os animais, pertence a mim. Moshe disse ao povo: lembrem-se deste dia em que vocês saíram do Egito, a casa da escravidão, pois Adonai, pelo poder de sua mão, tirou-os desse lugar. Não comam hametz. Vocês estão partindo hoje, no mês de Aviv, quando Adonai os trouxer à terra do Quenani, do Heti, do Emori, do Revi, do Ebusi, a qual jurou a seus ancestrais que daria a vocês, a terra que sobeja leite e mel. Vocês devem celebrar esta cerimônia neste mês. Durante 7 dias, vocês devem comer matzá, e o 7º dia deve ser uma festa para Adonai. Deve-se comer matzá durante 7 dias, nem hametz, nem nada que fermente deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Nesse dia, você dirá a seu filho: isso é por causa do que Adonai fez por mim quando eu saí do Egito. Então mencionamos isso no Pêssar, né? Que todos aqueles aliançados com o Eterno que comemoram o Pêssar devem viver a noite de Pêssar como se tivesse saído do Egito, né? Porque diz assim: isso foi o que o Eterno fez aos nossos pais. Não, isso foi o que o Eterno fez a mim. Ele guardou as nossas casas como se tivéssemos vivido lá, naquele contexto, naquele ambiente. Entenderam isso? Fazer viva a memória, mas trazer ela para o presente. Como se naquele momento que você está comendo, é aquele momento ali, é o que está acontecendo, o fato. Você é um participante no passado presente. Entendeu? Rocha ainda fala de estatuto perpétuo, de regulamento perpétuo. Perfeitamente, eternamente. E quantas vezes a gente pode garantir que o Eterno saltou sobre nossa vida e nossa casa e nos livrou do destruidor? Várias. É verdade. E por que não comemorar uma vez ao ano, festejando por tantos livramentos que a gente não viu, não soube e um dia saberemos? Perfeitamente. Então, assim, tem sido para nós nos dias de hoje como foi para eles de uma forma mais marcante. Perfeito. Mas para nós não tem sido diferente. Uhum. Cada nação que o povo está. Né? Verdade, são livramentos e mais livramentos. O Eterno tem saltado à nossa frente muitas vezes e tem dito ao inimigo não. Isso, os laços de morte que o Eterno tem. Quando o Ravé falou que vamos, venha comigo, vamos, eu vou primeiro, mas venha comigo. Isso. Então, quando o Eterno salta sobre os lares, ele vai à frente e está nas mãos dele o controle até do que vem de ser fatalidade sobre nossas vidas. Então, isso que é bonito a gente ver aqui. Até as coisas fatais, as más notícias, tudo passa pelos olhos de Hashem primeiro. Perfeito. E ele diz sim ou não. E a gente compreende que foi na vida de Jó. Não foi isso? Perfeito. Então, assim, é verdade. Não mudou, né? O Eterno continua o mesmo, continua a mesma coisa. Perpetuamente. Muito bom. Porque eu não mudo, diz o Senhor, vós não sois consumidos ou destruídos. Não é? Baruch Hashem. Só acrescenta. Hoje, também foi um detalhe interessante de toda essa história com relação ao Pêssar, é que na realidade o que o Eterno fez com relação ao povo de Israel foi poupá-lo da própria ira.
O Israel foi culpado do próprio juízo que o próprio Eterno determinou sobre todos. Não é isso? Então, todos aqueles que cumpriram aquilo que o Eterno havia determinado foram culpados da ira dele. Né? Perfeito. Ele trouxe a ira, mas culpou aqueles que se aliançaram junto com ele dentro dos termos dele. Por isso que para o arrependido, o temente, ele se mostrou misericordioso. Mas para com o rebelde, até mesmo dentre o povo de Israel, ele se mostrou justiça. Então assim, não colocou o sangue, mas é um hebreu, não interessa, vai morrer. Colocou o sangue, mas não era hebreu, era egípcio. Entrou na misericórdia, é isso aí. A misericórdia e o juízo. Fez aliança. Ele executou o juízo contra o Elohim do Egito? Os Elohim do Egito. Porque essa palavra também pode ser traduzida como juiz. Então ele poderia estar executando juízo contra o faraó sendo o juiz da terra. Ele, no caso, está executando o juízo na terra. Quem está lá vai sofrer. Todos. Para se livrar do sofrimento. Então essa era a pergunta que tinha o refúgio é o Eterno. Qual foi o erro do israelita para matar o cordeiro e passar o sangue na porta? Né? Foi justamente porque o juízo estava caindo sobre toda a terra do Egito. E os israelitas até ali pertenciam à terra do Egito, pertenciam ao faraó. São hóspedes escravos, habitantes da terra do Egito. A vida deles não pertencia a eles. Eles não podiam decidir a hora que eles iam comer, dormir, andar, trabalhar. Perfeitamente. Tudo determinado pelos egípcios. Só que agora o quadro muda, né? Agora quem determina é Hashem. Toda a sua plenitude. Recebe. Bom, aí nós entramos aí, veja que nós olhamos, fazemos o Shema, não é? Shema, que é a base do texto, é lá em Deuteronômio 6 e com outras partes. Só que aqui, nessa descrição da Parashá Bo, nós vamos ver o mandamento do Tefilim. E da mezuzá implícita. Né? A mezuzá é o sangue dos umbrais, embora aqui a Hashem não está mandando escrever nada no umbral, mas o sangue está no umbral das portas. E o Tefilim, ele fala literalmente, agora aqui no verso 9, ele diz assim: além disso, isso servirá a você de sinal sobre sua mão e de recordação entre os seus olhos, para que a Torá de Adonai esteja em seus lábios. Pois com mão forte Adonai tirou-os do Egito. Portanto, você deve guardar este regulamento no tempo apropriado, ano após ano. Quando Adonai o trouxer à terra do Quinani, como ele jurou a você e a seus antepassados, e entregá-la a você, separe para Adonai todo primogênito que sai do ventre. Todo primogênito dentre os animais pertence a Adonai. Você deve resgatar todo primogênito da jumenta com um cordeiro. No entanto, se escolher não resgatá-lo, deve quebrar-lhe o pescoço. Com relação aos primogênitos dos seres humanos, você deve resgatar todo o primogênito. É o resgate do primogênito chamado Pidyon Raben. Né? Até hoje é feito entre os filhos de Israel. Sim, isso. Yeshua também. Salvação do filho. Muito bem. Continuando. Quando em um tempo futuro seu filho perguntar: que é isso? Diga-lhe: com mão forte Adonai nos tirou do Egito, da casa da escravidão. Quando o faraó... Vocês viram aí? Nos tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Quando o faraó não estava disposto a nos deixar partir, Adonai matou todos os primogênitos da terra do Egito, dos homens e dos animais. Este é o motivo de eu sacrificar a Adonai todo primogênito que sai do ventre, dentre os animais. Mas o meu filho primogênito eu resgato. Isso servirá de sinal, novamente, Tefilim, isso servirá de sinal sobre a sua mão e a sua fronte, como uma faixa. Aí aqui ele vai utilizar, vamos aproveitar aqui o texto hebraico. Letotafot, como isso, com uma faixa em torno de sua testa
de que Adonai nos tirou do Egito com mão forte. Baruch Hashem. Então aqui, o mandamento do tefilim é antes do Monte Sinai, né? Ele não foi dado lá no Sinai, assim como o Shabat também não foi, né? E o resgate do primogênito também não. Então assim, são vários mandamentos dados antes do Monte Sinai, antes do Eterno entregar as leis oficialmente. E aqui são sempre lembretes de que o Eterno nos tirou com mão forte e braço estendido do Egito, de que o Eterno nos resgatou com mão forte e braço estendido. O interessante disso tudo é que quando olhamos para a questão do primogênito, por exemplo, o Eterno ele transfere o mérito de um para outro. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Aqui o Eterno está dizendo que todo primogênito é dele, certo? E qual era a responsabilidade do primogênito? Oferecer os sacrifícios. Era uma espécie de sacerdote familiar, né? Ele tinha a honra e a responsabilidade de sacrificar ao Eterno pela família. Quando chega no Monte Sinai, na contradição, na rebelião do bezerro, o que acontece? Somente a tribo de Levi não se prostra perante o bezerro. Somente a tribo inteira de Levi, com exceção de Arão, que fez o bezerro, mas toda a tribo de Levi não adora o bezerro. E isso foi dado aos levitas, porque o Eterno diz: porquanto a tribo de Levi não se juntou com a rebelião, eu tomo os levitas em lugar de todo primogênito. Então o Eterno transferiu o sacerdócio para os levitas. Certo? Até eu ultrapassei um pouquinho. Aqui o Eterno está prometendo aos primogênitos. Mas na frente, quando chega depois do mar, o Eterno diz que todo o povo de Israel será um reino de sacerdotes. É assim? Transferiu para a nação inteira. Isso. E aí, depois no Monte Sinai, por causa da rebelião do bezerro... Que o levita foi espalhado. Segura. Aí, o Eterno vai e transfere para os levitas. No deserto, Coré, como líder dos levitas, e 250 mil, foi 250 mil? 250. 250 levitas rebelaram-se contra Moisés. E o Eterno tirou dos levitas o sacerdócio e deu a Arão e a seus filhos para sempre. Então, foi tirando, o Eterno foi transferindo dos primogênitos para todo o povo. Todo o povo seria um povo de sacerdote. Rebelaram-se, deu a tribo de Levi. Da tribo de Levi rebelaram-se, deu a Arão e seus filhos para sempre. Bom, para nós que cremos em Yeshua como Mashiach de Israel, Yeshua fez algo mais excelente ainda. A todos quantos o receberam como Mashiach de Israel e foram aproximados da Torá e fazem hoje parte do povo de Israel, espiritualmente somos Kohanim, somos sacerdotes, espiritualmente falando. Não aqui fisicamente, porque fisicamente cada um está dentro do seu lugar, mas espiritualmente todos nós temos acesso às regiões espirituais e à presença de Hashem. Assim como a tribo de Levi foi espalhada para as demais 11 tribos, assim também as 10 tribos perdidas foram espalhadas para toda a face da terra, para todos os povos, toda a humanidade, e depois acesas aonde elas estavam, restauradas. Então, assim como Levi exerceu um sacerdócio para todo Israel, as 10 tribos posteriormente exerceram um sacerdócio para todo o planeta. Assim, não só as 10 tribos do norte, né? Todas as tribos. Porque assim, todo mundo lembra das 10 tribos perdidas só no cativeiro assírio e do retorno do cativeiro. E agora? Vamos falar que antes de 48, onde é que estavam os judeus? Onde é que estavam as tribos? Onde estava a tribo de Judá? Desde o ano 70 até 1948. Espalhada no mundo. Tal como as outras tribos.
Então, poucos são os judeus que conseguem dizer hoje assim, eu sou da casa de Judá. Eu estou falando literalmente, tá? Não é casa de Judá e casa de Israel no termo alegórico, simbólico, não. Estou falando literalmente. Eu sou da tribo de Menaché, eu sou da tribo de Gade, eu sou da tribo de Zebulun. Quase ninguém consegue determinar isso. Lá no templo, a casa dos registros foi destruída, foi queimada pelos romanos. Aqueles que mantiveram em família mesmo, fielmente, casando até entre parentes, que a maior parte deles são Kohanim, são filhos de Arão, tem o sobrenome Cohen, esses são os que mais podem provar. Com exceção dos judeus da Etiópia, que mantiveram ali descendentes do rei Davi. Eles souberam do templo, não estavam na época de Roma. Perfeitamente. São anteriores ao segundo templo. E eles não conheciam o Talmud. Perfeito. E eles retornaram para Israel e foram proibidos de praticar Brit Milá, casamento e sepultamento como eles praticam. Tiveram várias... Porque não está de acordo com o Talmud. É isso aí, sem conhecer Talmud. Para ver como que o judaísmo estabelecido está equivocado. Isso. Se Moshe chegasse hoje no meio do povo de Israel, ia perguntar assim, quem é esse povo? Tá mais próximo. Mas voltando aqui, então assim, as tribos do norte, e a casa de Judá e Benjamim, todos. Por isso é que eu andei até fazendo algumas discussões acerca disso. Assim, que a casa de Judá guardou a Torá. Guardou nada. Não guardou nada. Voltaram do cativeiro babilônico, do persa, foi uma renovação espiritual muito grande. Voltou o sacrifício, voltou a Torá, voltou tudo. Mas não foi só a casa de Judá estava em peso, verdade. Estava em peso. Mas quando vieram as tribos do norte, para o norte novamente, misturados, escangalhados, e aí chega o período romano. Onde era o templo, meu Deus? O templo era no território de Judá e Benjamim, com as 3 grandes yeshivot fervendo ali. A corrupção era generalizada. Aonde que eles foram os principais guardadores da Torá? Se o Sinédrio estava justamente como o Talmud diz, como uma casa de prostitutas, corrupto, por causa dos saduceus, poucos eram os justos encontrados. Então assim, que guardou a Torá, e Yeshua vem justamente para fazer eles voltarem-se para a Torá. Lógico, Yeshua tinha o seu jeito de ser, o seu modo de vida era farisaico, isso sem dúvida, era como de um judeu de toda a casa de Judá, beleza. Até então existia ainda o conhecimento das suas origens tribais, por causa da casa dos registros. Quando Roma destruiu tudo, foi judeu para tudo quanto é parte do mundo. Eu digo, das tribos do norte, de Judá e Benjamim, acabou e foi se misturando. Por isso tem judeu branco, de olhos azuis, olhos verdes, cabelo loiro, judeu negro, judeu mulatinho, judeu amarelinho, judeu russo, japonês, coreano. Não tem esse negócio de... Aí voltamos lá. Se alguém pode ter o maior mérito de ter se mantido puro, são os etíopes. São os etíopes que mantiveram... Eles podem dizer assim, somos da casa de Davi, somos da casa de Salomão. Os Falashim. Eles podem dizer. E os Teimanim, que são os judeus do Iêmen, que também são muito antigos, mas também já são uma derivação. Foram os que mais tiveram histórico de escravidão. Perfeito. Entre os muçulmanos, todas as verdade. características batem muito mais com o povo do Egito. Perfeito. Então, assim, foi até muito bom você tocar na casa a questão das casas, né? É lógico, no sentido espiritual, hoje, sentido espiritual, casa de Judá é aquela que mantém a Torá, aí mostra toda a ultra-ortodoxia como casa de Judá. Isso é equivocado. Exato. Porque ultra-ortodoxia não é sinônimo de guardar a Torá. É sinônimo de guardar a tradição. Agora, a Torá, nem sempre. Entendeu? Agora, vamos falar do povo judeu como um todo. Existem os que guardam e existem os que não guardam. Existem os tementes e existem os não tementes. Então, se falar de filhos espirituais, quem é o judeu puro?
São só os que, a parte dos Kohanim, dos Leviim, sim. Eles podem dizer dos Falashim, pode até provar alguma coisa, mas o restante, não tem ninguém. Ninguém que possa dizer, eu sou puro. Não tem. Só quando o Mashiach chegar, ele vai dizer, eu sou. Né? Da casa de Judá. Ele, com genealogia comprovada aqui até hoje. Não é? Então, assim, todos nós hoje, até o povo de Israel, você pode olhar nos comentários, eu posso dar a referência depois. Até quem mora em Israel hoje, mora em Jerusalém hoje, considera morar em Galute, em diáspora. Quando morando em Israel, em Jerusalém, é Galute ainda. Não tem templo, Mashiach não chegou ainda. Estamos aqui, igual peteca, para um lado, para o outro, alguém ajuda, alguém não ajuda, e a gente vai, volta, faz aliança aqui, faz aliança ali, uma opção de mazela política aí que vem no meio. Então, assim, todos nós, que é o que eu lembrei lá na Estivá lá, Hashem trouxe à minha mente, Uruah HaKodesh, Hashem encerrou todos debaixo do pecado, judeus e não judeus, independente de tribo, para usar para com todos de misericórdia. Então, todos nós precisamos voltar. Todos precisamos fazer techuvá. Quer seja Yehudi, judeu ou não. Todos precisam fazer techuvá. E é lógico que, voltando a falar do povo de Israel, como judeu natural, como judeu converso, tem os direitos adicionais, né? E aqueles que não são judeu de origem nem conversos vão ter outros direitos, eu digo a nível povo material, fisicamente falando, mas a nível espiritual, aliançado com Mashiach e Yeshua, através dessa Brit Hadashah, dessa nova aliança, todos somos Benei Israel, filhos de Israel, Benei Elohim, filhos de Deus, aliançados através da Brit Hadashah. Kohanim também. Não da casa de Arão, mas algo mais. O povo da internet aqui quer saber sobre a participação hoje no Seder de Pêssego. É? Você vai depois, daqui a pouquinho? Tá bom, depois a gente comenta. Então, aqui terminamos a Parashá. Ou seja, a Parashá ela fecha com o tefilim, né? Ela fecha com o lembrete. Deve haver lembrança, deve haver memorial, sempre, né? Para que nunca se esqueça do que o Eterno fez com o povo de Israel. Eu fiquei, assim, na dúvida, eu tenho a minha interpretação. No capítulo 12 de Êxodo, versículo 45 diz, na Torá, o forasteiro e o assalariado estrangeiros, mesmo circuncidados, não comerão dele. Numa casa será comido, não levarão para fora da casa a carne, e aí vem falando. Toda a congregação do Eterno, né, de Israel fará isso. Só que lá mais à frente, no versículo 48, fala: e se habitar contigo algum prosélito e quiser fazer peça ao Eterno, ser-lhe-á circuncidado todo macho, e então se chegará para celebrá-lo, e será como natural da terra, e nenhum incircunciso comerá dele. Então, assim, quando eu li, eu me assustei um pouquinho, porque no 45 fala que mesmo sendo circuncidado, sendo forasteiro e assalariado estrangeiro, não deveria comer. Por quê? Eu entendo que não basta a cirurgia da circuncisão, é necessário espiritualmente estar aliançado. Então, aí ele está falando o seguinte, são um Nehar e um Ger que não é tochado, né? Ou seja, são estrangeiros e são assalariados, que não quer dizer que eles são convertidos a Deus. Não tem prepúcio, sabe lá por quê, nasceu assim ou fez por ideologia qualquer. Mas continua tendo uma outra fé. Justamente. Agora, aí você leu aí mesmo agora o termo prosélito. Isso quer dizer que já é um estrangeiro que vive no povo de Israel e serve ao Eterno. Ele anda conforme isso, os costumes, mas não é brit, não é circuncidado.
Aí você quer, tem certeza? Quero. Então completa tudo que você já está vivendo aí. Faz a circuncisão, pode participar. Então é muito bem colocado. Não é um simplesmente cortou ali, não tem prepúcio, pode. Não. Tem que estar aliançado. Então a diferença é, um texto diz circuncisão e outro diz pacto da circuncisão. Porque mais à frente nos profetas diz, todos esses povos, cita 7 povos, são circuncidados, mas não guardam o pacto que foi estabelecido através da circuncisão. Isso. Uma coisa é cortar e outra coisa é ter a bênção. Fimose, isso, postectomia, pode ser o nome que for, mas não teve ali o objetivo principal, entrar na aliança, as bênçãos, não é. Submission. Senão todo mundo que fez cirurgia podia participar. Isso aí, é isso aí. Brit quer dizer aliança, né? Eu entendi, mas você quer ler essa? Não, que ela fala. Porque na Torá está escrito entre parênteses mesmo circuncidados. Ele mas... está falando que na Bíblia do David Stern e também na João Ferreira de Almeida não tem esse mesmo circuncidado. Só está o estrangeiro assalariado não tem. Onde é que está? É no versículo 45 de Êxodo 12. Mas, enfim, de qualquer forma está dizendo... Mas aí a continuação do 44. Que mas não houvesse circuncidado com miradeiro. O forasteiro e o assalariado não com miradeiro. Não, 44 foi um escravo que circuncidado. Sim, mas aí está dando conotação também para baixo. Não está o termo mesmo circuncidado. Está omitido. No texto hebraico? Não está. Mas eu achei interessante que a Torá está. Então, assim, enfim, só no original. Eu não sei. O que está entre parênteses é entre parênteses, não está no texto original. Eu estou falando. Toshav Bessahir lo yochal bo. O habitante, o assalariado, não comerá dele. Entendeu? Aí já está implícito. Esse parente está erguendo uma parede entre dois povos. Não, mas aí você vai entender o seguinte: qual é a condição? O incircunciso não comerá. Então, assim, aqui ele está falando que o Toshav quer dizer habitante, aquele que mora, aquele que reside. E Sahar é aquele que é um empregado. Lotor Yohalbo. Por que isso aqui não pode ser entendido como um habitante israelita e circunciso? Porque senão seria contraditório. Ele está falando que o circuncidado pode, e aí daqui a pouco ele diz que o circuncidado não pode. Não, não é. Ele está dizendo que o incircunciso não pode, mesmo que ele habite lá. Mesmo que ele more lá, seja amigo de todo mundo, vá na casa de todo mundo, coma com todo mundo. É assalariado, é meu, e olha, já é meu empregado, tanto. Não pode. Não é converso. Ele tem uma cirurgia ali, mas não pode. Não é Brit. Entendeu? Então o mesmo circuncidado está por conotação. Assim, mesmo que seja, ou que não, se não for, já está implícito. Agora, mesmo que ele seja, o parênteses aí é só para dar ênfase. Mas não está escrito isso. Se não serve ao Deus de Israel, não pode. Mesmo que fosse, mesmo que tivesse uma cirurgia, não pode. É porque a gente usa o termo circuncidado para o todo. Porque cirurgia. O circuncidado ficou implícito para o judeu, né? É verdade. Perfeito. Bom, a questão do seu escravo obrigatoriamente vai ter que servir ao Eterno. Não, mas tipo assim, já veio convertido, quer dizer, já veio convertido, não, já veio circuncidado, já comprei circuncidado. Não, aí já não quer dizer nada, Isso aí. Perfeitamente. Comprei ontem, hoje é feio, de certa forma. Não pode, se não fez. Não, eu mesmo Isso aí, é isso aí. Bom. A Tatiana quer saber, então, isso, né? Como fica a questão desses que participam sem ser circuncidados? Tá, participam do quê? De ceder de Pêssar. A proibição não é o ceder, a proibição é o Corban Pêssar. Corban Pêssar. É que a pergunta, Tatiana. Então, Tatiana, está bem implícito na Torá, inclusive o Talmud,
a referência eu posso dar daqui a pouco para todos, está lá dentro anotadinho. O Talmud também diz que o incircunciso não comerá do corban, do cordeiro ou cabrito oferecido no templo, ou seja, né, depois instituído mais para frente, tem que ser no templo. Aqui foi no Egito, foi ali na região, porque não tinha o templo e está no Egito. Mas depois da Torá sendo dada no Sinai, ela foi dada e ali está registrado que tem que ser no templo. O Corban Pessah é o carneiro, cordeiro, cabrito que é oferecido no altar do templo. Isso é Corban Pessah. Se eu matei no quintal da minha casa, não é Corban Pessah. Compreendeu isso? Também não. Oi? Mesmo que seja um açougue kosher. Também não. Não, porque ele foi abatido num abatedouro caché, mas não é o templo. Não tem no templo. Isso, rapidinho, só para concluir o pensamento. Então, o Eterno não proibiu participar do matzá do maror, ou seja, o ceder de Pessah, ou o que mais que tiver, vinho, que isso tudo é característico das gerações posteriores. Né? No Egito não tem característica e obrigação de ter vinho. Né? Ali é só o quê? Matzá, maror e o Corban Pessah. Né? Então, o Eterno não proibiu o matzá e o maror. Ele proibiu o Corban Pessah, que o Corban Pessah é caracterizado pelo quê? A oferenda dele no Beit HaMikdash, no templo. Então, assim, quem estava dentro da casa dos israelitas na noite de Pessah? Vários estrangeiros, de vários povos. Certamente comeram matzá, é pão. Certamente comeram ervas amargas, mas não comeram o Corban. Corban não, porque o Eterno proibiu expressamente. Então hoje, vamos falar de hoje, que é o teor da pergunta. Quem pode e quem não pode? Ora, eu vou ficar com a Torá e vou ficar com o Talmud, não com a tradição. Depois eu vou pegar a referência do Talmud, não estou com ele aqui. O próprio Talmud diz, fica muito vago, né? O Talmud diz, se eu não mostro. Mas a gente manda. Isso. Eu vou, depois eu vou pegar, vou passar para vocês e a gente passa para ela. O Talmud diz que, justamente enfatizando isso, os próprios rabinos explicando na Guemará que qualquer um que queira participar do Seder de Pessah, ele pode. O que ele não pode é participar do Corban Pessah, conforme está registrado nas palavras da Torá. Aí ele dá a referência da Torá, conforme a Torá diz, que não poderá comer do Corban Pessah, que é o cordeiro oferecido no Beit HaMikdash. Entendeu isso? Aí você vai ver como foi bom Yeshua ter pego o matzá, né, o pão, e ter falado, esse é o meu corpo. Quando Yeshua, no Pessah, está ali estabelecendo a Brit Hadashah, ele vai pegar e vai dizer assim, este é o meu corpo, Zer Hagufi. Por que ele se identifica com o matzá? Porque com o matzá, e digo naquele período ali onde tinha um templo, né, ainda de pé, não vou achar, mas estou dando, muito obrigado. Está na folhinha anotado. Assim, mas obrigado. Então ali naquele período de Yeshua ainda, um incircunciso não poderia comer se ele pegasse um pedaço da coxa lá do Corban e dissesse, esse aqui é meu corpo, é um pedaço da coxa. Nenhum incircunciso ia poder comer, a não ser se circuncidasse. Então, para você entender, para participar do memorial da Brit Hadashah, como Mashiach, então todo mundo tem que ser circuncidado. Agora, uma vez que ele pega o matzá e diz assim, esse é o meu corpo, então ele está dizendo assim, eu estou me identificando com o pão. Então, no pão, qualquer um incircunciso pode comer. Compreendeu? Então, participar do Seder de Pessah hoje, Seder de Pessah, ele é característico e está cheio de tradições judaicas, e excelente, porque são muito proféticas. Durante as gerações se acumulou uma riqueza de informações dentro do Seder, desde a época do Egito até a época dos profetas, e hoje todo o Seder de Pessah que temos, ele está bem rico de informações. Mas a mitzvah é Corban Pessah. É dele que o incircunciso não pode comer. Aí, porque se a gente for estabelecer... Eu estou falando para você que até o Talmud diz que pode. Mas por que ninguém permite? Por que o judaísmo não permite? Por que outros grupos não permitem? Porque vai ser mais bonito ficar só para o judeu. É mais conveniente, essa é a verdade. Seguro também. Não
precisa. O Binei Noor não precisa, né? Ou seja, o Binei Noor não precisa. Sim, não precisa. Agora, se pegar e abrir para ele assim a Guemará e falar aqui, mas aqui, ó, os rabinos estão falando isso, ó. Falando que pode. E aí? Vai pular, vai dar o pulo do gato? Vai dizer que não pode? A Torá está falando que, inclusive o que eu estou dizendo, que a Torá está falando aqui, nessa Parashá boa, a Torá está falando que o incircunciso não pode comer do Corban. A Torá está dizendo. E eu estou falando as palavras da Torá. E até os comentaristas do Talmud, na Guemará, vão fazer menção de quem? Da Torá. Então, assim, se a opinião dos sábios do Talmud tem peso, eles estão falando que pode. Agora, quem não vai comer? Quem não quiser, quem achar que não deve. Agora, eu tenho base para dizer que pode. Não pode, volta a dizer, o Corban Pessah, que nesse momento não existe. Não vai ter. Não vai ter como fazer Corban Pessah porque não tem tempo. Entendeu? E vamos falar do que é certo e do que é conveniente e o que não é. Yom Kippur. O que o Eterno ordenou para Yom Kippur? Para a expiação do Yom Kippur. Quais eram os sacrifícios do Yom Kippur? Vamos lá comigo? Olha. Vamos na ordem. Um boi, 7 cordeiros e 2 bodes. Certo? O boi era em prol da vida do sumo sacerdote e da sua família. Os 7 cordeiros em prol da sua tribo. E os 2 bodes em prol do povo de Israel. Hoje nós não temos mais o Beit HaMikdash. Não temos o templo. Então não há mais sacrifício. Então não se sacrifica mais o boi, nem os 7 carneiros e nem os 2 bodes, certo? Mas aí a maioria da outra ortodoxia pega uma galinhazinha para fazer capará. Pega a galinha, faz a xerrita. Primeiro ora, bota todos os pecados na galinha, acima da cabeça assim. Depois vai lá, faz a xerrita da galinha. E depois que ela morreu, tadinha, prepara o franguinho e dá pro pobre. O frango recebeu os pecados todos, vai lavar pro pobre. Ok. Assim, mas a pergunta é: o Eterno ordenou isso? Não. O Eterno ordenou isso? Isso está... Vamos lá, primeiro na Torá? Não. Tem algum comentário no Talmud acerca disso? Porque eu acho que se fosse fazer algum sacrifício por fé, pelo menos um cabritinho, seria mais bíblico. Mas uma galinha, visto que nenhuma ave era oferecida no altar do Eterno com xerritá, todas as aves que eram oferecidas tinham seu pescoço quebrado. O pombinho o pombo e a pombinha tinham o pescoço deslocado, morria assim, dessa forma. Não tinha xerritá, não passava faca para cortar. Então é isso, é só você colocar na balança o que é e o que não é. Então o Corban Pessah, que a Torá aprova, diz que o incircunciso pode comer do ceder de Pessah, mas não do Corban Pessah. Então, se hoje não tem Corban Pessah, proíbem o incircunciso, mesmo temente a Deus. A gente está falando de pessoas temente a Deus, né? Pessoas que estão próximas do Eterno, de Hashem, de Yeshua, ele não pode. Mas, no dia de Yom Kippur, pode pegar um frango, que a Torá não manda, fazer uma xerritá e balança lá, bota os pecados todos no franguinho e depois dá para o pobre comer. Ainda dá para o pobre comer. O que parece ser mais cachê. Então é o que eu estou dizendo. Então, como é que é o nome dela? Tatiana. Então, tá aí a palavra, é minha palavra, minha opinião é esta. Vou ficar com o que a Torá diz e ainda com o que os sábios do Talmud apoiam. Entendeu? Sei que isso provoca ciúme em muita gente, mas fazer o quê? A Torá está dizendo, e o Talmud também. Não vamos dividir a congregação do Eterno em 2. Volto a dizer, no que diz respeito a povo e origens, somos diferentes. Judeu é aquele que tem a sua aliança na carne. E para as mulheres que fizeram techuvá, isso é impresso na alma e como se fosse na carne.
Os aliançados que não são judeus, não fizeram conversão ao judaísmo, mas estão agregados a Israel, faz parte do povo de Israel. Não é outro povo. Volto a dizer, para quem está me vendo, não existe outra coisa. Se você não está no meio, não está no povo de Israel, você está fora. Não tem outra coisa. Né? Ou está ou não está. Então assim, mas mesmo os incircuncisos, que a Torá chama de Goi Kadosh, e nós fazemos isso aí, ó, na Minchá, na Shaharit, o Goi Kadosh, o povo santo, porque até Israel é chamado de Goi Kadosh, não é só Am Kadosh não, nação santa, isso aí. Então assim, o Goi Kadosh, que é aquele que vem e é aliançado através de Yeshua, o Mashiach de Israel, como ele não vai poder participar do Seder de Pêssar? Por que não? Aonde é que está dizendo que não pode? Se ele faz parte do povo de Israel, mas não é Brit. O que não é Brit não pode participar do Korban Pessah. Não tem Korban Pessah. Nem aqui, nem em Israel tem Korban Pessah. Não tem templo, não tem o altar do templo. Até mesmo a vaca que sacrificaram lá na esplanada das mesquitas, lá o pessoal é corajoso. Fizeram a sheitar de uma vaca lá. Mesmo assim, não é ainda Corban, porque você não tem o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, você não tem toda a estrutura do Beit HaMikdash pronta, você não tem a localização certa do altar, do Mizbeach. Então, assim, até essa vaca que foi sacrificada lá como treinamento, né, do Instituto do Templo, não pode ser considerado um Corban. Leonardo pergunta, e no Egito não tinha templo ainda? O Egito foi o início de tudo. No Egito não tinha templo. Mas é por isso que ali é o início. Então foi nas suas regiões, provavelmente em frente às suas casas. Agora, depois do Sinai, ele está me ouvindo, né? Tá. Depois do Sinai, foi regulamentado pelo Eterno, que tinha que ser feito no lugar em que o Eterno escolhesse. Não mais nas cidades de Israel, mas no lugar. E qual foi o lugar que o Eterno escolheu? Jerusalém. E em Jerusalém, qual lugar ele escolheu? Har HaMoriá, o Monte Moriá. Então o que hoje é chamado Sião. Naquela época já era chamado Sião, né? O pico da colina ali do Monte Moriá. Então assim, se existe um lugar, depois da inauguração do Beit HaMikdash de Shlomo HaMelech, do rei Salomão, acabou. Não tem mais em Shiló, não tem mais em Betel, não tem mais em Ramá, nem em Nob. Todos os lugares onde passou o Mishkan não podia mais sacrificar, porque o Eterno disse somente no lugar em que eu fizer ali, escolhi para habitar o meu nome, Jerusalém, no Monte Moriá. Então assim, não é em Jerusalém, não é no templo, não é Corban, não é sacrifício aceito pelo Eterno. Entendeu? E no Egito? Olha, o Egito é o início de tudo, volto a dizer. Tinha que ser em algum lugar, né? O Eterno mandou sacrificar. Aonde? Sacrifique, é dentro de casa, é na frente da casa, do lado da casa. A mitzvah ali não é o lugar, é fazer. Entendeu? Agora, depois que o Eterno estabeleceu o lugar, é no lugar. Não tem para onde correr, não tem como pular isso. Bruxo, a Torá diz que se o estrangeiro quiser comer, deve se circuncidar e ser como natural da terra? Sim. Comer o quê? Do Corban Pessah. Isso aí. Como que o estrangeiro vai querer comer se ele não pode participar, se ele não puder participar? Mas ele pode estar... Ele tem que participar para querer comer. Sim. Entendi a sua colocação. Ele tem que estar num ambiente em que ele possa provocar desejo. Isso aí. A ponto de entender o significado e querer aderir ao povo. Ok, muito bom. A responsabilidade do povo. Perfeito. E sobre o ritual da galinha, ou o povo judeu acredita que os sacrifícios foram substituídos pela oferta dos lábios, ou não. É perfeito, mas é o que é dito, é que acreditam fielmente nisso, de que as orações né, ou seja, a oferta dos lábios é considerada como sacrifício, mas isso é uma expressão do rei Davi. O Eterno nunca disse isso. Nós estamos falando de Torá. Isso foi uma expressão do rei Davi. Olha, recebe o louvor dos meus lábios, o sacrifício dos meus lábios, que o Senhor se agrada mais do que touro. E então, depois disso, eu lhe oferecerei os touros.
Esqueceram da segunda parte, só fala do sacrifício dos lábios. Mas Davi diz que então oferecerei os manjares dos bois, dos touros, enfim. Então, primeiro, não adianta oferecer boi, ofertas gigantescas em questão de sacrifício, se o coração está longe. O eterno não vale nada. Então Davi está dizendo, aceita o meu louvor, a minha adoração, a minha tefilá, então depois o Senhor vai ter prazer nos meus sacrifícios. Nisso, não devem mais orar pedindo que o templo seja restabelecido. Mas vai convencer. Moshe vai lá e faz um sacrifício e o cheiro chegou até o sétimo céu. Lá aquela greia, balança bastante, olha, Brit Milá, não sei o quê. Uma cabaninha lá, o pessoal... Aí, ó, tá vendo como é que é isso que o Midrash provoca? Então, assim, é muito mais fácil você entender que o povo teria mais vontade de fazer a Brit Milá porque quer comer da carne do Corban do que com o medo do destruidor. Tá vendo que é totalmente inverso o pensamento? Então, assim, o Moshe está dizendo, olha, para todos os incircuncisos que quiserem participar, tem que circuncidar. Porque meia-noite o destruidor vai descer aqui, vai destruir todos os primogênitos, e esse é o Pêssar de Adonai. Meu Deus, vai vir um destruidor aí. Eu quero participar da carne do cordeiro. Circuncisão, para Brit Milá. Mano. Então, assim, em resumo, seria Pêssar só com o ossinho representando... Melhor. Para os amigos que quiserem comprar depois, compre. Sim. Mas no dia não, né? Pêssar Sheni é logo no mês de Iyar, né? No mesmo dia 15. O segundo Pêssar. No mesmo dia 15 de Iyar, para aqueles que... a alma já está clamando, cafezinho? Diga, dona Georgina. Vamos a dona Georgina e a gente encerra aqui. De forma alguma, então, não é válido o cordeiro. Se eu quero no dia de Pêssar, a mesa para lembrar, a senhora falou tudo, lembrar. Um cordeiro à mesa, ele vai ter a mesma
ele vai ter uma conotação especial porque ou um cordeiro, um cabrito ou um carneiro, né? Vai ter a conotação da lembrança. Não vai ter o mesmo valor. Você falou, Vanessa, você usou as palavras porque ele vai ter o mesmo peso de uma carne de um boi, de um peixe. E é um dos mandamentos que só se cumpre literalmente mesmo em Israel. Não, em todas. Ah, não. Aí ele falou uma coisa porque Pessah é festa de peregrinação. Tem que ser em Israel. Para comer do Corban, você tem que estar em Israel. E você não podia sair com a carne do Corban de dentro da cidade de Jerusalém. Que muito bom, Henrique. Tem uns comentários assim que fala assim: ó, qual é o mandamento da Torá? Na noite em que vocês comerem um Pessah, vocês não podem sair das suas casas. Isso é chamado eruv. Há um limite para você comer de uma carne sagrada. Então, assim, no templo, os Kohanim não podiam passar do átrio interior para fora com a carne dos sacrifícios. E o Corban Pessah, que é um Hagigah, ou seja, você oferece, mas pega parte da carne de volta para comer com a sua família, eles tinham que comer dentro da cidade de Jerusalém, não podia sair dos muros de Jerusalém. Então, como o Henrique mencionou ali, essa é uma mitzvah que só se cumpre em Israel, que é uma das 3 festas de peregrinação. Quais são? Pessah, Shavuot e Sukkot, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E como ela é uma festa de peregrinação, tinha que comer lá. Entendeu? Aí a festa dos Asma, as festas dos Asma é em qualquer lugar onde você morar. Entendeu? Isso. Não comeria o Corban. Para comer o Corban tinha que ir para lá. Só faria, poderia fazer o Seder, mas sem Corban. De qualquer forma. Daniel mencionou as palavras do rei Davi, por isso que Davi disse: eu quero morar na tua casa. Gente, então nós vamos agora dar uma pausa, vamos a um cafezinho, mais uma água, né? E voltamos com o Arvit. É porque eu fico sem noção total aqui do tempo, né? Fechado. Tá claro aqui ainda. Está se pondo 8h30. Baruch Hashem. Não, você não